Oi pessoal, está começando mais um episódio do nosso Pode Gre. Hoje iremos falar sobre o futuro do trabalho. Eu sou o Vinícius, presidente do Grêmio Estudantil. Eu sou a Sara, diretora de imprensa. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, que é advogada, professora e já foi estudante na nossa escola, que é formada em Direito, é formada também em especialização em Educação Técnica e Direito Processual Civil também. Cheguei, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, meus alunos queridos. E é isso, vamos embora? Vamos começar então. A gente vai começar com algumas perguntinhas para você. Como que você acha que a tecnologia está transformando as profissões tradicionais hoje em dia? Eu acho que ela apoia muito quem tem coragem de trabalhar. Quem tem, não é nem coragem, vamos melhorar isso, né? Ela apoia quem se estuda, mas quem estuda além do conteúdo, tá? Então vamos lá, vamos pegar um contador? No geral, o trabalho dele sempre foi extremamente teórico e ele fazia tudo. Eu não sou contadora, mas ele fazia tudo. Isso é meio, né? Hoje, com a IA, por exemplo, ele pode facilitar o trabalho dele. Se ele estudar e perceber o que a IA pode ajudar ele a fazer, sei lá, cálculos ou fazer planilhas mais rápidas e assim por diante. Nesse contexto, o contador, ele consegue atender mais clientes. Sim, então, facilita, né? Facilita muito, ele vai ganhar mais dinheiro, por exemplo, né? Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa estudar essas novas tecnologias. Se eu, né, como profissional, ficar parada no tempo, falando, nossa, a IA vai só tirar meu emprego, vai atrapalhar a minha vida, eu não vou evoluir. E aí, talvez ela tire meu emprego, né? Não de todo mundo, mas assim, de algumas certas especialidades. Então, eu preciso usar as novas tecnologias a meu favor. E assim eu consigo crescer, ganhar dinheiro e me destacar. É isso. Quais carreiras estão surgindo com o avanço digital e a inteligência artificial, assim, que você acha? Olha, eu acho que melhora-se carreiras. De verdade, eu acho que melhora-se carreiras. Independente da carreira, eu digo pelo direito. Hoje a gente tem uma facilidade. Eu não consigo imaginar, vamos pegar a minha profissão, né? Há anos atrás, se eu quisesse citar numa petição inicial uma doutrina, eu teria que comprar um livro, aí sentar, montar a petição, sentar, pesquisar qual parte do livro eu ia colocar. Eu tinha que digitar, talvez até numa máquina de ditalografia. Vocês já viram uma máquina de ditalografia? Pesquisem aí. Não era computador, né? Depois foi pro computador. Então não tinha essa facilidade que eu tenho hoje. Hoje com a internet, por exemplo, eu consigo já copiar e colar essa citação, ou mesmo uma jurisprudência, que é uma decisão dos tribunais. Eu tenho uma facilidade de colocar ali que me poupa, melhor dizendo, muito tempo. Isso facilita o meu trabalho, né? Então eu acho que primeiro essas novas tecnologias, elas melhoram os nossos trabalhos, facilitam os nossos trabalhos, se eu souber usar. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, acho importante dizer isso, porque às vezes você copia um negócio lá e você não lê também, é quando a gente chama atenção dos alunos, porque também você tem que saber o que está escrito ali, você também saber desenrolar aquilo ali, não adianta nada você colocar um negócio que você não entende. Ah, mas tá bonito, e aí está errado, né? Então essa é uma das questões. A outra questão, as novas profissões. Tudo que tem a ver com hardware, software e essas coisas que eu não entendo. Inteligência artificial. São novas profissões que vão surgir, vão ter estudos, tá? Porque às vezes a gente pensa que vai surgir novas profissões, mas essas novas profissões, elas dependem de um estudo. Não é assim, pontos da minha cabeça e tá tudo bem. É uma questão de estudo, de conhecimento, de aprimoramento e sempre de atualização. Então, são tendências reais, mas que tem faculdades hoje especializadas nisso. A gente tem aqui no UFGD algumas faculdades voltadas à informática, engenharia desses sentidos, assim, não sei todos os cursos aqui, mas que tem especializações já nisso e que trazem essas novas tendências já. Então essas são algumas profissões. Eu tenho noção também que todo o mercado muda, tá? Então hoje as músicas vão ser muito mais rápidas de serem produzidas, as mídias sociais são mais rápidas de serem produzidas, então é sempre mais na minha visão sobre adaptação do que eu já tenho, tá? Mas é isso. A formação técnica e os cursos profissionalizantes ainda serão valorizados no futuro? Então, eu sou coordenadora, supervisora técnica, eu e a Jaine aqui. Inclusive, um beijo, Jaine. Eu sei que você está assistindo, os professores também, porque eu compartilhei esse link para vocês assistirem. Os alunos também. Nós trabalhamos aqui com vocês já faz um bom tempo, né? Nós formamos um terceiro técnico em serviços jurídicos e eu... vou mostrar. Eu acho tão bonitinho, não sei se eu vou achar. Não vai ter aqui, eu acho. Peraí.
Não vai estar. Trouxe só o diploma. Mas eu sou técnica em serviços jurídicos, como vocês vão ser, né? Terminar esse ano. Amém, Senhor! E aí vai dar certo. Mas já tá dando certo. Né? Tá. Amém. Gente, tá em outubro. É hora de dar certo. Né? Falta menos de 2 meses. Menos de 2 meses para serem técnicos em serviços jurídicos. E eu sou técnico em serviços jurídicos. O que o curso técnico ele oferece pra gente agora falando sério? Ele oferece uma porta inicial, tá? Então ele vai te dar um conhecimento base. Na minha opinião, o curso de vocês de administração é um dos melhores. Por quê? Administração, porque o técnico em administração, ele consegue emprego muito mais fácil, isso é muito verdade. E aí, com esse salário, ele pode se manter para uma faculdade, porque a realidade do Brasil é essa. Nem todo mundo tem oportunidade de estudar o dia inteiro e não trabalhar ou não ter uma renda, certo? Então, isso é uma questão. Mas dentro desse contexto, a gente pode melhorar. O técnico de vocês, por exemplo, jurídico, ou administrativo também, ele oferece um conhecimento, principalmente de vocês, de legislação e de questões sociais, a partir dessa legislação, que outras pessoas, adultas inclusive, não têm conhecimento ou consciência. Por isso que muitas vezes se vota errado, por isso que muitas vezes falam-se coisas sem fundamentos, entende? Então, por exemplo, vocês têm noção, uma básica, que a regra não é 30% do salário mínimo para pensão alimentícia. A gente já falou sobre isso. A regra é a necessidade da criança e possibilidade de genitor. E aí vai ser estudado quanto vai ser esse valor, né? Então, por exemplo, é uma coisa que todo mundo, no geral, acha que é 30% a regra para todo mundo. Então, se eu ganhar 5 mil é 30%, se eu ganhar um salário é 30%, e não é essa a regra, por exemplo. E isso faz uma diferença já no nosso dia a dia. Então, a educação técnica, dentro dessa base escolar, né, me trouxe, por exemplo, um conhecimento, apesar de eu estar cursando Direito quando eu fiz, de preparação para a UAB, que veio posteriormente, porque eu não tinha condições de pagar um cursinho. E esse foi a minha base de cursinho para fazer a UAB, primeira fase. Mas traz também um conhecimento de abrir portas. E eu acho importante a gente sempre lembrar disso. Quando eu sou técnico em alguma coisa, eu já tenho um pré-conhecimento. Não é a base do direito. Muita gente fica até preocupada. Nossa, mas eles têm toda a base do direito. Não tem. Vocês têm uma base inicial. Vocês têm noção, por exemplo, que o direito é profundo demais, né? Por isso que são 5 anos, por isso que são tantas horas de aula de cada disciplina e tudo mais. Mas o curso técnico ele te dá uma base, primeiro, de conhecimento acima dos demais, do ensino médio comum, mas também uma base de portas a serem abertas de trabalho. E esses trabalhos, eles são muito visíveis, sabe? Entre pegar uma pessoa que não tem nenhum ensino técnico e pegar um técnico administrativo, por exemplo, para uma empresa de contabilidade, eu vou preferir o técnico administrativo, ele tem uma base de conhecimento já, ou um técnico jurídico, ele tem uma base de conhecimento. E essa base de conhecimento, ela desenvolve, óbvio, os conhecimentos teóricos, como a gente estuda aqui diariamente, como eu falei, mas também os conhecimentos de apresentação, de fala, de saber se portar, de saber a coerência de um trabalho. E isso, hoje, infelizmente, pouquíssimas pessoas têm. É o problema que a gente tem na sociedade. Então, nesse contexto, a educação técnica, ela ainda é muito importante e ela é eu vou dizer que não é uma aposta, mas ela é a grande sacada do nosso governo. E eu falo isso com muito orgulho, porque ele tem investido cada vez mais em educação técnica, porque ele sabe que o jovem precisa da base. E essa base precisa vir sólida, essa base precisa vir construída, porque daqui a um tempo, quando vocês forem para a faculdade, infelizmente vocês vão precisar trabalhar. No geral, vai ter quem não precisa, mas no geral precisa. E é muito melhor você ter um trabalho já no ar-condicionado, num contexto de escritório, que depois pode ser que abram portas para vocês, do que não. Então, a educação técnica ainda é uma saída para muitos jovens. Sim, agora é valorizado e no futuro vai ser ainda mais. Ainda mais. Qual que é a importância da faculdade, assim, diante das novas formas de trabalho e da era digital? Você acha? Perfeito. Essa pergunta, eu acho que ela me pega muito, porque às vezes eu escuto como educadora e vi um podcast de uma famosa um tempo atrás, e isso me pegou bastante, que eu até gostava da famosa, dessas blogueiras. E ela falava assim, eu nem faria mais faculdade.
E esse é um pensamento que tem se propagado na nossa sociedade. Eu acredito que vocês já ouviram. A gente tem influencers aí milionários. Eu fiz faculdade, tenho 2 especializações e eu não sou milionária, eu posso garantir. Tô tendo na 3ª especialização e não sou milionária. E aí eu pensei muito tempo, assim, essa pergunta, a gente tinha conversado que poderia vir, e eu pensei muito o que eu falaria sobre ela, sabe? E aí me pegou algumas questões. Eu vou contar rapidinho um pensamento, né, uma vivência pessoal. Eu sou filha de nordestinos, certo? E neta de nordestinos. A minha mãe nasceu no Ceará, meu pai também. A geração da minha mãe, por exemplo, a família dela toda lá, os irmãos, eles são em 9 irmãos, 8 irmãos, perdão. Até a geração da minha mãe, ninguém fez faculdade. A minha mãe foi a única que terminou o ensino médio, e fez um curso técnico. Ninguém mais, ó, o curso técnico já, né? Mas ninguém mais fez mais do que isso até nessa geração. Eu tenho uma prima do Ceará, que ela é doutora em artes cênicas, e ela foi fazer uma apresentação sobre a cultura nordestina dentro do teatro no Japão. É uma vivência que eu não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas a minha prima, neta de nordestinos do sertão, estava no Japão. Porque ela fez uma graduação, ela não foi para desfilar, não tô desfazendo, tá? Mas assim, ela não foi para desfilar, não foi sobre a beleza, não foi sobre a performance, não foi sobre quanto ela ganhou, não foi para ela comprar uma empresa. Não que isso não seja importante, mas não foi sobre isso. Foi para mostrar uma cultura nordestina que ela estudou e tem conhecimento para apresentar. E isso, na minha opinião, é um conhecimento absurdo que a gente só tem porque houve a oportunidade do pobre estudar. Sim. Né? E quando a gente fala que houve a oportunidade do pobre estudar, eu acho importante a gente entender isso. Por muito tempo, eu até anotei que em 1809 veio a primeira faculdade no Brasil que era de medicina, foi na Bahia, depois veio de direito. Mas assim, vamos ser sinceros, no país que a gente vive, que teve uma escravatura absurda, que é extremamente preconceituoso, que tem uma desigualdade de classe absurda, quem que estava frequentando essas faculdades? Era o filho do pobre? Era o escravo ali, né, a pessoa que foi escravizada, perdão, que precisou inclusive morar, né, no morro muitas vezes porque não podia morar na cidade, porque não tinha condições, foi abandonada pelo Estado. Essa pessoa, ela teve a oportunidade de ir para a faculdade para mudar de vida? Não. Quem que foi? Foi o filho do rico, né? E às vezes a gente volta essa fala, muitas vezes a gente vê empreendedores que não estudaram e estão muito bem, e é verdade. Mas estranhamente, eles fazem muita questão que o filho dele vá para a faculdade. Sim. E se possível ainda para fora, para uma especialização. Por quê? Entende? E aí voltando a essa questão do pobre ter o acesso, né? Quando a gente fala mudança de vida, nossa, eu posso virar um influencer muito famoso, Bárbara, se eu bombar no TikTok, dançando, por exemplo, né? Até tava comentando com a Thaisa, beijo Thaisa, e ela falou assim, mas aí não dá, você é um em 1 milhão que viraliza, em primeiro lugar. E ainda que você viralize, você vai saber se falar corretamente, ter pensamento crítico, ter argumentos e ter conhecimento para isso? Não. E a faculdade oferece muito sobre isso. Não estou dizendo que a faculdade é fácil também. Ontem eu conversava com os alunos do noturno o quanto é difícil, sabe? O quanto é complicado você estar numa faculdade, é difícil. Mas existem poucas coisas que você vai poder olhar e vai falar assim, cara, eu me esforcei tanto para ter esse diploma. O diploma eu me esforcei tanto para ter esse diploma. Cadê aqui, ó? O estudo, querendo ou não, ele proporciona muita coisa. Ele proporciona, tipo assim, ó, por exemplo, esse aqui eu posso ter comprado um iPhone, eu posso ter comprado várias coisas, esse aqui eu não comprei, apesar de ter sido uma faculdade particular, mas eu não terminaria se eu não tivesse me esforçado ou se eu não tivesse ali apresentado. E aí a gente pode dizer assim, tá, mas o que você fez com isso? Eu tenho hoje uma condição de vida, não sou rica, mas eu tenho oportunidade de conhecer lugares, de ter experiências e de conquistar pequenas conquistas financeiras mesmo por conta da educação. Óbvio que eu preciso continuar me esforçando, porque mais uma vez, quando a gente fala em meritocracia, a gente não conhece a realidade, né? A gente não conhece então o que é o ensino público, na dificuldade do aluno do ensino público, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o lanche não é importante na escola, a gente esquece que existem pessoas que não têm o almoço ou a janta em casa. Então isso também tem que ser considerado. Mas voltando a essa questão, muitas mesas só vão te ouvir e você só vai poder ter a oportunidade de sentar por conta da sua graduação. Estou sendo muito sincera. Muitas vezes você vai deixar de ser
promovido num trabalho porque você não tem uma graduação, só tem o ensino médio completo. A graduação também te traz um pensamento crítico, um pensamento de entender que uma sociedade é muito maior do que a gente é passar. E, óbvio, o dinheiro não vem fácil. Eu não sou o tipo de pessoa que vai dizer assim, estuda que você fica rico. Você não vai ficar rico. Tá? Você não vai. Você vai construir uma vida que pode vir riquezas a partir daí. Mas não é de graça. Nunca é de graça. Mas podem ter certeza que o pensamento crítico que é construído a partir desse papel que você vai construir, né? Ele te dá oportunidades. Que se você se esforçar, você vai dar passos muito bem dados. E eu acho importante lembrar sempre que a conquista de ter o jovem hoje da classe baixa, da classe média, numa faculdade é uma conquista de anos que demorou. Não é um negócio que aconteceu faz poucos anos, né? É uma conquista de anos que demorou, que foi muito esforço. Abandonar a faculdade porque tigrinho dá dinheiro, porque outro tipo de meio dá dinheiro, não é inteligente. E não vai construir ou te dar oportunidades, porque no momento que isso fechar, isso vai fechar, a gente precisa ter alguma coisa. Então vamos pensar rapidinho. Acabou a internet hoje, tá? O que a maioria das pessoas tem para oferecer? Se você não tem uma graduação, que tipo de trabalho você vai ter? De verdade, se você não tem uma graduação, Então a graduação ela te proporciona oportunidades, que da questão da oportunidade financeira até a oportunidade, de pensamento crítico, de argumentação. E só para fechar isso, eu fiz a faculdade na Unigran, né, que é particular, e eu não tive naquele momento tanto acesso a esse trabalho de pesquisa, por exemplo, que hoje vocês têm aqui. E eu assumi o projeto do professor Leandro ano passado e nós fomos apresentá-lo em Campo Grande. Eu fui com os meus estudantes, o professor Leandro de Química foi com os estudantes dele, hoje o professor Matheus está lá apresentando o dele também. Nós somos uma escola, destaco o Menor em relação a isso, porque nós somos uma escola que é incrível, assim, nesse contexto de pesquisa, de desenvolvimento, de pensamento e evolução a partir do conhecimento. E quando nós estávamos lá, eu vi doutores, pós-doutorados escutando os meus alunos, escutando os alunos do Leandro, considerando as nossas pesquisas. E isso trouxe para mim uma mudança de pensamento, assim, olha, o que eu pesquisei dentro de uma bibliografia, dentro, né, de uma apresentação, eles estão ouvindo, estão sendo considerados. Você só vai conseguir mudar as coisas que você acha injustas, tá? A partir de um conhecimento teórico que você vai ter numa graduação. E aí, a partir daí, você vai trazer mudanças por pesquisas, por projetos, mas só assim. Porque, tirando isso, você até pode viralizar no TikTok, mas você não vai trazer mudanças sociais. Então, é isso. Sim, até para complementar dessa parte, assim, né, agora está sendo muito pautado esse assunto, foi até o tema da redação do vestibular. Ser dada a importância da graduação, né, diante de tudo isso das redes sociais, enfim, de que os jovens agora acreditam que, nossa, só sendo influenciador que eles vão ter uma vida... Vão viralizar. Sim, e não dão importância ao estudo. Então, é muito isso mesmo. O mercado de trabalho e as mudanças tecnológicas podem impactar o acesso à faculdade hoje em dia? Eu acho que elas impactam nessa questão do influencer, quando a gente não considera a graduação como essencial. E aí, tipo assim, eu vou virar influencer, não vou estudar. Eu acho que impacta nesse sentido. Ainda, infelizmente, nós somos um país ainda muito subdesenvolvido. Então, quando a gente vê alguém ganhando dinheiro na internet, a gente acha que isso é o suficiente e deixa as questões. Por exemplo, por que a gente tem tanta gente que aposta no tigrinho e, inclusive, perde até a vida, assim, né? Eu não sei se eu não acho que seja mentira. Tem gente que quase, né, se endivida tanto que não sabe mais o que fazer. Porque nós não conseguimos ter pensamento crítico. Se tem alguém ganhando muito dinheiro no tigrinho, é porque tem alguém perdendo muito dinheiro. Não vai ser só uma pessoa. Então, é um pensamento crítico que é importante. Eu entendo que essas novas tecnologias, elas são importantes, mas eu preciso sempre reiterar que pensamentos críticos é o que dão a oportunidade de a gente ter uma valorização de quem nós somos, de tomar umas decisões, que é uma coisa que eu sempre pauto. Não é que a minha fala está 100% certa, mas para você argumentar comigo, você tem que ter outras opiniões, formadas em argumentos que você leu, que você estudou. Então, tenha isso. Eu entendo também que essas novas tendências das mídias digitais, por exemplo, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que parecem fáceis demais e que não são.
pessoas compram, como Tigrinho e outras. E tem muita lavagem de dinheiro, né? Caiu um influencer esses dias. E essa lavagem de dinheiro, ela acontece porque você não consegue declarar tudo para a Receita, né? Esses grandes influencers. E com certeza o dinheiro também não vem de uma situação limpa, 100%. E aí eu vou cair. Eu acho também importante entender que, ainda que você tenha uma graduação, às vezes é difícil você conversar com outros ramos, né? De, vamos dizer, um contador. Eu não entendo tudo que um contador fala ou vai fazer em relação a mim. Porém, eu vou ter um pouquinho mais de noção do que talvez um influencer, certo? E eu vou ter um pensamento crítico, por que tá fazendo isso? Então, eu consigo argumentar com o contador, talvez. Mas será que esse influencer consegue? Certo? E esse influencer, será que ele sabe de onde está vindo o dinheiro dele também? Porque às vezes só vem e aí. Mas tem uma outra coisa que eu pensei muito e eu queria falar, que quando a gente fala em graduação, em faculdade, a gente fala também uma coisa que todo mundo que é do ramo dos empresariais gostam, chama-se network. Então, por exemplo, eu, Bárbara, fiz faculdade de Direito e hoje eu tenho colegas que estão como secretária da OAB, como delegado, enfim, várias situações, inclusive já trouxe aqui para palestrar para vocês. Eu fiz network durante a faculdade, então eu tenho contatos, certo? Esses contatos são importantes, primeiro, porque eles também sabem que eu sou formada, que eu sou uma profissional. E eu não teria esse contato com essas pessoas no dia a dia comum, vocês entendem isso? Não teria. Então, o fato de eu ter esse network me possibilita, por exemplo, trazer palestras para vocês. Me possibilita falas, né? A gente tem aí um júri sendo trabalhado por conta desse network. Se não existisse, dificilmente a gente teria um promotor aqui. Então, são situações em que não dá para ignorar. A faculdade ainda dá grandes oportunidades. E essas grandes oportunidades, elas precisam ser valorizadas. É isso. Bárbara, que conselho você daria para quem está se preparando para escolher uma faculdade? Eu falaria para respirar fundo, porque não é fácil. Sabe aquele negócio, tipo assim, você tem que fazer o que você gosta, né? Bom, se você gostar de sei lá, de dormir, não dá. Então, assim, você tem que pensar o que você gosta. Mas, assim, o que você gosta e que vai valer a pena, certo? Bárbara, eu não gosto de nada, eu não quero nada. Eu acho difícil a gente não gostar de nada. Então, por exemplo, eu gosto de jogos digitais. Existem faculdades já voltadas para isso. E eu acho que é uma tendência também, já voltando para aquilo. Eu gosto, Bárbara, de foto, de tudo mais. Veio também um palestrante que a gente trouxe, né? Que faz foto e tudo mais. Faça essas... como é o nome? Fugiu agora. O nome da faculdade. Marketing e propaganda? Publicidade e propaganda. Faça algo voltado para isso, que é uma tendência também, que eu acho que é super bastante essa área. E aquele menino que veio aqui, o Gabriel, eu acho que ele colocou muito bem, né? Que ele está crescendo, que tem sido um ramo procurado, as empresas querem uma conexão com o cliente. E isso eu acho que é a tendência e que vai valer a pena muito, assim. Então, eu também olharia para isso se eu gostar dessas questões digitais, pelo menos para ter uma base, inclusive para saber como que o meu vídeo vai bombar. Porque olha só que interessante, para o meu vídeo bombar, eu tenho que também dar uns indicadores ali que eu particularmente não entendo, mas eu sei que tem. Perdão. E esses indicadores eu vou aprender na faculdade. E além disso, na faculdade eu vou ter network com outras pessoas que vão trabalhar nesses ramos também. Sempre é troca, tá? Então, antes de escolher uma faculdade, visualize o que você mais ou menos gosta. Por quê? Porque, cara, vou dizer pra vocês do fundo do meu coração, não é fácil a vida adulta, mas é pior ainda se você fizer um negócio que você odeia, sabe? Se você tiver um trabalho que não é o que você queria, que você não se dá bem, sabe? Então tenta visualizar dentro das suas opções de gosto, porque a gente pegou as mais novas. Quem gosta razoavelmente de lei ou de briga, de discussão, vai para direito. Quem gosta de números e tem uma dúvida, uma contabilidade que, na minha opinião, apesar de ser uma profissão antiga, tá muito no alto hoje. Contador precisamos para tudo, né? E aí, ou então se eu tenho uma dúvida muito grande e sou ou em exatas, eu faria qualquer engenharia, porque eu acho que quem faz engenharia consegue resolver qualquer BO. Mas pense com carinho em você, por um minuto, assim, respira, entenda o que você gosta, o que você não gosta, tenha esse olhar. E eu acho sempre que é uma atividade que a gente fez até em sala de aula, que a gente sempre tem que se visualizar daqui a 5 anos. Então, cursando isso, né, já que vocês estão no terceiro,
como que eu me visualizo? Porque eu vou ter que me dedicar talvez a um trabalho também enquanto faço essa faculdade, então não dá pra odiar essa faculdade. E em 10 anos, onde que eu quero estar considerando essa faculdade? E aí eu consigo entender mais ou menos o que eu quero e o que eu não quero. E aí eu acho que depois dessa visualização de 5 e 10 anos, eu consigo ter uma escolha um pouco melhor, certo? Sim, eu acho, assim, pelo menos na minha visão, que ter esse olhar, não só o gostar, né? Mas ter esse olhar de se ver fazendo aquilo. Perfeito. É muito importante. Agora nós vamos pro nosso quadro, que é o Eu Já e Eu Nunca. Vou pedir pra você retirar as plaquinhas ali do lado. Ah, tá. Aí você vai mostrar pra câmera. Tá? Tá. Vamos começar. Eu nunca pensei em mudar de profissão depois de ver o salário da área que eu queria. Ah, isso é complicado, mas assim, ó, eu já... Cadê? Mas vamos me explicar. Eu sou formada em Direito, eu dou aula desde 2018, que foi o ano que eu formei. Então mudei, né? Mas assim, eu também advogo, eu também tô na profissão. É que o salário, não tô dizendo que não é importante, mais do que nunca eu concordo que é. Mas eu gosto de dar aula, por exemplo, e eu acho que se eu fizesse um concurso de juiz, talvez eu ganhasse mais. Vamos considerar que eu passei, né? Óbvio. Mas eu acho que eu ganharia mais. Mas eu sou muito realizada sendo professora. É uma coisa que eu acho muito interessante. Mas eu não faria outra... Considerei fazer filosofia, mas não aconteceu. Tenho especialização em educação técnica. Mas eu não faria outra faculdade, nesse momento, pelo menos. Mas eu sou muito realizada sendo professora de educação técnica, sendo advogada também. Eu acho que eu consigo visualizar pessoas estando melhores por meio do meu trabalho. Eu acho que isso valoriza muito, pra mim isso é muito importante. Então, mas não. Mas eu pretendo fazer um mestrado, por exemplo, que é uma especialização maior dentro da minha faculdade, mas que tem a ver com a minha faculdade também. É isso. Você fazendo o que você gosta, se sentindo realizado, tá de bom tamanho pra você, né? Tá, mas assim, uma coisa que eu vou falar, e eu acho que responde um pouco aquela última pergunta, o dinheiro vem quando você tem coragem e quando você trabalha. Tá? Mas óbvio, você precisa ter uma faculdade, infelizmente ou felizmente, para poder dar grandes passos. Você precisa ter uma especialização e ir atrás, por isso que eu digo interesse. Tem que ter fome de crescer. Mas o dinheiro vem. Não vem, mais uma vez, não vem assim, nossa, estou aqui, vai cair um pix de 100 mil. Não é isso. Mas ele é construído. A carreira é construída. Eu não ganho tão bem hoje, mas eu ganho um pouco melhor por conta de uma construção de uma carreira. E pretendo ganhar mais e pra frente, óbvio, não estou aqui sendo hipócrita de nenhuma maneira. Mas é uma construção de uma carreira que eu gosto. E eu sou feliz, assim, sabe? É cansativo, como eu disse, é um trabalho, né? Mas eu gosto. É isso. Eu falo, né? Amor de Deus. Segunda pergunta, eu nunca fiquei com medo de não conseguir um trabalho no futuro. Ah, eu já. Todo ano. Todo ano. Não, assim, eu tenho medo, nós somos contratados e recontratados, então agora eu já não tenho talvez um medo tão grande, eu acredito que as coisas de um jeito ou outro vão andar, eu já tenho uma certa maturidade, mas quando mais nova eu tinha muito medo de não ter mais curso técnico, por exemplo, né? Ou de ninguém mais me contratar como advogado, então já houve esse medo. Hoje, não sou a melhor profissional do mundo, a maior profissional do mundo, mas eu acho que eu tenho uma construção de uma carreira que está acontecendo, então eu já não tenho mais tanto esse medo. Até porque eu aprendi também uma coisa, eu tenho coragem de trabalhar, então eu vou me virar. Mas eu já tive esse medo e hoje eu acho que eu estou já numa construção de uma carreira mais sólida, então esse medo é menor. A terceira pergunta, eu nunca escolhi uma profissão só porque alguém da minha família queria. Eu nunca. Meus pais queriam que eu cursasse agronomia. E não é, tem muita matemática, gente, não é pra mim. Não, vamos ser sinceros, eu no meio do mato, da terra, todos os dias, acho que não era o meu rolê mesmo. Mas eu o direito não foi opção, que os meus pais gostariam, mas foi que eu escolhi, então não foi o caso. Tá certo. E eu acho importante cuidar, porque às vezes nossos pais também sonham por nós algo que a gente precisa conversar com eles, ter um olhar pra eles sobre isso, certo? Sim. A última pergunta, eu nunca procurei no Google profissões que ganham bem sem faculdade. Eu nunca. Eu nunca foi o caso, assim. Eu acho que, assim, vamos ser sinceros, seria blogueira, né?
Mas eu acho que o estudo ele realmente me chama e eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de entrar numa sala de aula, por exemplo, com o Arthur, que é do mestrado, né? E entendesse um pouquinho sobre uma construção de uma sociedade crítica e tudo mais. E entender o porquê que a gente tem tantas pessoas passando necessidades em alguns momentos, tantas pessoas com grandes oportunidades em outro, quanto a desigualdade social existe, quanto a falta de educação proporciona isso. Então, o blogueiro é legal, mas ele não dá tudo que as pessoas precisam, sabe? E é apenas o estudo que vai mudar a sociedade. Sim. A gente tem que entender o sistema, né? Exatamente. E onde é que a gente está nele. Exatamente. É isso. Chegamos ao fim do nosso podcast. Queremos agradecer a presença da nossa convidada. Muito obrigado pela presença. Eu quem agradeço vocês pelo carinho, pelo tempo, eu falo muito. Agradeço vocês por assistirem. E estudem para mudar a vida de vocês, da família de vocês. Essa é a minha dica. Se inscrevam no canal, deixe o seu like e não percam os próximos episódios. Eu posso só fazer uma fala rapidinho? Tenham fome, sabe? Assim, tô numa situação que eu não gosto, tenha vontade de mudar, tenha raiva a ponto de querer mudar. Não de querer derrubar alguém ou algo do tipo, mas a ponto de querer mudar. Porque quando você estuda e quer mudar, as coisas vão dar certo. Porque tem que dar certo, não tem outra opção. É isso. Um beijo.